Meus irmãos, esse é um vídeo de agradecimento pelos ministérios e denominações em que passei. No começo da minha caminhada, onde eu nasci numa igreja e num movimento pentecostal, eu aprendi diversas coisas maravilhosas que marcaram a minha vida e ainda hoje me marcam e me moldam. Acima de tudo, quero confessar que no início da caminhada pequei, sendo imaturo, fazendo coisas movido pela soberba, dentre tantas outras coisas. Todavia, no movimento pentecostal, eu aprendi a levar e conduzir uma vida de oração. Assim como o profeta Daniel, que orava 3 vezes, e isso está em Daniel 6:10. Assim como o maior de todos os exemplos, Cristo Jesus, que se retirava para orar às madrugadas, às noites inteiras, como está em Marcos 1 e em tantos outros textos. Isso é marcante até hoje para mim e muito motivador, porque tem um Marcos a relembrar e a voltar constantemente para ter como parâmetro daquilo que é saudável para a espiritualidade cristã. Eu não quero falar de exageros e de erros, mas apenas um sentimento de gratidão a Deus e dos irmãos que foram, e sempre serão, de alguma forma, um espelho para mim. No movimento e na igreja pentecostal, eu também aprendi a ter uma vida fervorosa, como Paulo fala em 1 Coríntios 5, verso 58, onde ele diz que a gente tem que ser constantes, abundantes na obra do Senhor. Foi lá onde eu aprendi, pelo poder do Espírito Santo, mediante a palavra, na convivência com os santos, que é importante evangelizar, é importante fazer isso com fervor, ajudar o próximo. Não estou dizendo que os demais lugares não façam isso. Isso é apenas um vídeo de gratidão pela bendita providência de Deus ter me conduzido no início da minha caminhada no meio desses irmãos. Além do fato de que Paulo também fala aos romanos, no capítulo 12, no verso 1, sejais remissos no zelo, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Isso tudo marcou a minha trajetória no meio ali do pentecostalismo, da igreja pentecostal, na qual eu nasci para Cristo e morri para o mundo. Foi um lugar profundamente marcante na minha vida. E eu louvo a Deus por esse movimento e louvo a Deus pelos irmãos que conviveram comigo esse tempo tão proveitoso e maravilhoso. A última questão que eu quero realçar, de tantas outras que eu poderia citar aqui, é que eu aprendi a ter uma vida de levar, conduzir ou ser muito incentivado e motivado a um viver santo, como está em 1 Pedro, verso 15 e 16. Sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque aquele que vos chamou é santo. Aprendi também a temer ao Senhor. Não um temor farisaico, mas um temor do sagrado, ao se aproximar da Bíblia, ao se ajoelhar, ao lidar com as coisas de Deus. Eu vi muita reverência e muito temor. E isso me marcou e me marca profundamente até hoje. Para a glória de Deus, eu agradeço aos irmãos e pela bendita providência de Deus ter aprendido tudo isso. Foi maravilhoso demais. No pensamento, eu fui formado no meio reformado, na Igreja Presbiteriana dos Bancários. Aprendi muito, aprendi a levar mais a sério, com mais afinco, a leitura, a meditação e o estudo da palavra de Deus, como está em diversos textos. Josué capítulo 1, medita na lei de dia e de noite, para fazer tudo aquilo quanto está escrito nela. Salmo 1, bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. O Salmo 119 é o Salmo da palavra. Então, no movimento reformado, eu aprendi que a palavra de Deus deve ser levada muito a sério, a leitura, a meditação e o estudo da palavra. Com isso, eu não estou depreciando nenhuma outra denominação ou movimento genuinamente cristão. Não, eu estou apenas contando o que aconteceu na minha trajetória cristã,
desde que nasci. Em segundo lugar, no movimento reformado, eu aprendi a ter um zelo mais profundo na pregação da palavra. Paulo escreve aos Romanos que aquele que ensina, dedique-se ao ensino da palavra. E lá eu aprendi isso com muita velocidade, muito afinco, muito empenho. Homens que me cercaram, que amavam as Escrituras e amam as Escrituras e examinam as mesmas, assim como os bereanos examinavam todos os dias. Aprendi que devo me esmerar a cada vez que subo em cima de um púlpito para pregar, ou quando visito o irmão para aconselhar, exortar, consolar, que eu devo fazer isso no santo temor, observando a palavra de Deus e sempre andando preparado para dar razão da minha fé. Aprendi que, a partir do texto de Timóteo, Paulo fala a Timóteo, olha, o presbítero deve ser apto a ensinar. Presbítero, pastor e ancião no Novo Testamento são sinônimos, são a mesma coisa. Ora, Pedro era apóstolo, mas ele escreve dizendo aos presbíteros, assim como eu sou presbítero. Diante disso, aprendi a me esmerar na palavra de Deus, pela graça do Senhor e pela atuação do Espírito Santo, vendo as pessoas que me cercavam um profundo afinco para examinar e explicar as Escrituras assim como elas são, ou pelo menos se aproximar o máximo possível. E por fim, eu aprendi na igreja e no movimento reformado que a liturgia do culto deve ter ordem, como Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12 e no capítulo 14, que as coisas devem ser feitas com ordem e decência. A reunião dos santos deve gerar edificação e não confusão, porque Deus não é um Deus de confusão. Além de que a palavra do Senhor mostra que no Antigo Testamento inteiro o culto era cheio de aparatos que deveriam serem observados. Aprendi, acima de tudo, com a palavra de Deus e na convivência com santos irmãos, como diz Salomão em Eclesiastes 5, guarda o teu pé ao entrar na casa de Deus. Não te apresses em falar, porque Deus está nos céus e tu estás na terra. O culto é um lugar de adoração, de reverência, de temor. Um lugar onde nós devemos ir para ouvir o que Deus tem para falar através da palavra. Mais uma vez, com isso eu não estou dizendo que nós não devamos orar ou falar. Não, não é isso. Mas a ter um santo temor reverente diante do Senhor. Eu sou grato ao meu Deus, aos meus irmãos de caminhada, que embora o tempo e as circunstâncias da vida me levaram à separação, num sentido geográfico mesmo da palavra, mas não de apego. Eu me lembro de cada um, com profunda gratidão, ao Cordeiro de Deus, que foi imolado antes ou desde a fundação do mundo, e que um dia nós estaremos no mesmo lugar, assim como hoje, adorando o mesmo Senhor. E isso durará eternamente. Começou aqui, mas nunca mais se acabará. Um dia nós estaremos próximos para a glória de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo. Minha gratidão eterna a Deus e aos irmãos.